volta e a desembargadora Adenir Carruesco é a nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Ela trabalha há 29 anos no tribunal e é a primeira mulher negra de carreira a ocupar este cargo. E é para falar sobre os desafios da gestão que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a desembargadora Adenir Carruesco. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Presidente, ao mesmo tempo que a gente tem certeza que Camila também, e eu, e a TV Vila Real cumprimenta a senhora pelo novo cargo, fica uma indagação no ar. Por que é que tantos setores do Poder Judiciário resistem, mas resistem muito em ter mais mulheres em tribunais importantes? Olha, nós temos que comemorar, temos vitória. Nós alcançamos um nível de paridade já bastante significativo. Mas aí preciso ver que ainda falta muito. Muitos tribunais não alcançaram o nível do Mato Grosso nosso aqui, que nós temos praticamente a paridade entre homens e mulheres. E justamente por isso o CNJ, que é o Conselho Nacional da Magistratura, editou normas exigindo que os tribunais alcancem essa paridade entre homens e mulheres, que tenha maior diversidade e maior pluralidade na composição dos tribunais. Estão até questionando agora, tem uma ação na Justiça agora que questiona a indicação de novas vagas aqui no Tribunal de Justiça, pedindo lá para que o CNJ dê uma olhadinha no que está sendo feito por aqui. O CNJ está atuando firmemente nesta questão, porque a questão da representatividade é um exercício de cidadania. Não existe verdadeira democracia se toda a parcela da sociedade não participar das grandes decisões do país, não ocupar os espaços de poderes. Então, justamente por isso, o CNJ, na resolução, ele tem até colocado acima da questão puramente meritória cotas, né, para que os tribunais atinjam, né, o máximo possível essa questão da paridade de gênero, homens e mulheres. O nosso Tribunal do Trabalho, o TRT da 23ª Região, nós temos 4 desembargadores e 4 desembargadoras, né? Então, nós atingimos a igualdade plena. Estamos de parabéns nesse quesito. Desembargadora, hoje falo aqui diante da presidente do TRT, mas existe uma longa jornada, né, que trouxe a senhora para esse lugar de destaque. E aí eu queria que a senhora contasse um pouco, né, uma história inspiradora, sem dúvida, quais foram os desafios superados até chegar aqui. Imagina que eu comecei na magistratura há quase 30 anos atrás, então o desafio era grande, formado numa cidade de interior, Mato Grosso do Sul, por isso até mencionei 24ª, lá comecei os meus estudos, fiz a faculdade lá, mas antes disso uma infância também, que é a infância de muitos brasileiros e brasileiras, na zona rural, pais que trabalhavam na lavoura, mãe que trabalhava na boia fria, então a gente encontrou sem estudo, e os pais que falaram, né, que tinha aquela inspiração e aspiração de que meu filho tem um futuro diferente do meu. E nesse aspecto, o que fez a grande diferença, e eu faço questão de sempre dizer, é a questão do combate ao trabalho infantil, de estímulo à aprendizagem, que embora naquela situação de pessoas carentes, pessoas numa situação de pobreza mesmo, eles tinham essa visão de que a maior revolução que pode ter para quebrar esse ciclo é justamente você colocar a criança para estudar. O lugar da criança é na escola. Então, meus pais tiveram essa visão e isso mudou completamente, não só a minha vida, como a vida, né, da família toda e, com certeza, gerações seguintes. Agora, desembargadora, como é a estrutura da justiça trabalhista, não só no Brasil, mas como também aqui em Mato Grosso, para fazer com que a lei se cumpra, combatendo aquilo que é ilegal? Porque todo mundo sabe, não é, que a justiça trabalhista é uma espécie assim de primo pobre do judiciário brasileiro, não é?
Então, e a Justiça do Trabalho, ela é justamente a justiça que está mais próxima de todos, né? Até quando eu fui fazer o concurso, tinha que escolher qual ramo da justiça, eu pensei na Justiça do Trabalho porque é aquela que está mais próximo de todo cidadão. Não tem um Exatamente. que não tenha um contato. Por exemplo, aí traçando um comparativo, por exemplo, eu fiz a pergunta aqui porque tem menos recursos. É exatamente o que acontece com a Defensoria Pública, que é que a pessoa pobre consegue ter ali um advogado, não é? Só para registrar. Quando a gente fala da Justiça do Trabalho, muitas pessoas pensam em medir a justiça pelo que ela arrecada, ou pelo valor que ela tem economicamente. E quando se trata de um direito fundamental, não importa o que você gasta para você manter esse direito fundamental funcionando. É o caso da Justiça do Trabalho. Embora a contribuição da Justiça do Trabalho em termos de arrecadação seja muito expressiva, não é? Mas a Justiça do Trabalho, ela se fundamenta, ela se justifica, e a importância dela está justamente no bem-estar que ela traz para a população, na questão de você equilibrar o progresso econômico com a preservação da dignidade da pessoa humana. Não tem progresso sem preservação da dignidade da pessoa humana. Então, esse trabalho desenvolve a Justiça do Trabalho. E além da questão de resolver os conflitos entre empregados e empregadores, está também nas ações afirmativas da Justiça do Trabalho, na questão da promoção do trabalho seguro, do combate ao trabalho análogo do escravo, na questão também do combate ao trabalho infantil, que são chagas da sociedade que precisam ser combatidas para que o país realmente evolua e consiga ser um país bom para se viver, com desenvolvimento econômico e social. Desembargadora, agora, recentemente, várias decisões aumentaram substancialmente o subsídio dos juízes do trabalho, né, juízes federais em si, porque para muitos havia uma disparidade muito grande em relação aos juízes estaduais. Enquanto algumas pessoas criticam, está se gastando mais, né, com salários que já são altíssimos. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, primeiro ponto, é a Constituição Federal, e é que é o nosso guia, e é o nosso juramento quando assumimos a função de magistrado, que nos guia em todas as nossas ações. É a soberania popular inscrita, né, que se manifesta pela Constituição Federal. E de acordo com a Constituição Federal, interpretada pelo Supremo, tem que haver uma simetria entre as diversas carreiras jurídicas. E o que acontecia é que a magistratura federal, né, estava em defasagem em relação ao Ministério Público e em relação aos próprios juízes estaduais. E o que o Supremo disse? Tem que haver uma simetria. Agora, do ponto de vista da opinião sobre essa questão, eu sempre digo, né, eu fui eleita presidente de um tribunal, eu sou ordenadora de despesa e cumpro fielmente, né, nem um centavo a mais, nem a menos do que determina a norma. Então, essa questão, nós somos conduzidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem toma essas decisões é o Conselho Nacional de Justiça. Nós somos do ramo da Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Então, essas questões, não nos compete discutir o mérito da decisão ou nada nesse sentido. Eu só posso dizer que é uma decisão baseada na Constituição Federal e que foi tomada pelos órgãos superiores, e a mim, como presidente do tribunal, cabe apenas, né, o papel de ser uma ordenadora de despesa e fazer cumprir a decisão que foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, presidente, antes da gente encerrar, no plano político existe, assim, um desequilíbrio enorme na correlação de forças lá no Congresso Nacional. Por exemplo, deputados e senadores, eles ouvem muito mais, né, as entidades, né, que representam os patrões, e aí existe um prejuízo para a classe trabalhadora. Já tentaram atropelar a Justiça do Trabalho de diversas formas. Como é que a senhora, como presidente agora do Tribunal do Trabalho, estando aí há quase 30 anos na carreira, avalia isso? É um dos papéis da Justiça do Trabalho, como eu disse, além dessa questão de julgar os conflitos entre empregadores e empregado, o fortalecimento da própria Justiça do Trabalho. E a gente faz isso a partir do momento que a gente demonstra a importância que tem a Justiça do Trabalho, a diferença que a Justiça do Trabalho pode fazer no meio social, para que todos entendam como funciona a Justiça do Trabalho, a importância que ela tem. Nas vezes em que houve uma tentativa de sufocar a Justiça do Trabalho, até falar
em extinção da Justiça do Trabalho, acabou que a Justiça do Trabalho saiu Até muito isso. mais fortalecida. E essa questão desse equilíbrio de força entre o capital e o trabalho, o que a gente precisa é repensar uma forma de fortalecimento das entidades sindicais para que elas sejam realmente representativas de categorias e que possa realmente lutar por melhores condições de trabalho para que a balança esteja cada vez mais equilibrada, inclusive em termos de legislação perante o Congresso Nacional. Presidente, obrigado pela presença, pelas informações aqui. Parabéns e sucesso. Muito obrigada.